o meu amigo, pedagogo, meu querido amigo Pedro, que trabalhou junto comigo no chão da escola, enquanto eu estava diretora da escola Madre Teresa. Ele foi pedagogo da escola e depois esteve comigo ali como gerente pedagógico quando assumimos a zona distrital. Então, com enorme alegria que nós promovemos essa live, porque nós precisamos entender que não estamos voltando de onde paramos, que nós não estamos retornando de férias e não estamos retornando de recesso. E apesar de todos os esforços feitos pelo governo, pelos governos, pelos sistemas de ensino, de um modo geral, nós temos um grande desafio. E eu quero dizer que esse desafio, ele está diante do professor. Por isso a nossa live de hoje, ela se reporta à rede pública da educação básica. Nós estamos nos reportando à educação a, as séries iniciais e a educação pública. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, mano. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Muito obrigada por ter novamente aceitado aí essa conversa, né, essa live. E eu estava explicando aqui, fazendo enquanto você entrava, eu estava explicando aqui para os nossos amigos, para muitos educadores que eu estou vendo aqui entrando, o Anderson Pimenta, o Leandro, enfim, muitos educadores, justamente sobre esse retorno às aulas. E eu estava colocando que a nossa conversa ela vai se dar sobre a educação pública, a educação básica, e necessariamente a preocupação de muitos educadores que têm conversado comigo e com você sobre o papel principal do professor em sala de aula. Então, nós vamos mergulhar no chão da sala de aula. É importante que se diga isso, né? Dar um abraço aqui para o Edson. Seu Edson, um grande abraço, obrigado por estar ligado aí conosco. E esse é Shirley, o nosso esse é o nosso professora Débora, lá do CETAM, a Tizá tá entrando. Só gente boa. Só gente Nossos boa, amigos né? da Gestores, CEMED, da né? FEDUC, do CETAM. Muito legal. Também Bom, mandar aqui um abraço para o Lauro, que também está conosco. E só delimitando, né, que a nossa preocupação é com o chão da escola, é com o fazer do professor, até porque ele vai ser o ator principal, né, Pedro, nesse retorno às aulas. E aí é bom a gente conversar também que como é que está, né, a questão da pandemia, como é que está o cenário, né, do Brasil, da educação brasileira pós-pandemia, né? A gente precisa refletir isso para entendermos esse retorno, né, Pedro? na verdade, né, Renata, a gente viveu algo inédito, né? Porque nós tivemos um surto de gripe suína em 2009, mas as aulas paralisaram somente 2 semanas. Né? A última pandemia séria que nós tivemos foi em 1918. Né? Isso nós não estávamos nem vivos. Né? Então, praticamente 100 anos depois, cento e poucos anos depois, a gente veio aí para uma outra pandemia. Né? E com um mundo totalmente diferente, muito mais globalizado, as pessoas muito mais interconectadas, a capacidade do vírus é muito alta, né, de contágio, né? E a própria dinâmica, a população mundial está beirando quase 8 bilhões de pessoas. Né? Então, isso tudo interfere nesse processo de contaminação, né, do vírus. E a gente vem para o campo da educação. A gente verificou aí estados, né, como o nosso, São Paulo, acho que outros sistemas também que já tinham, né, a SEDUC e a CEMED se articularam e fizeram um ensaio para a educação à distância.
né? Mas temos outros estados que não têm e não tiveram, e teve uns estados que paralisaram totalmente as atividades. No nosso caso, para mitigar, para atenuar aí as perdas pedagógicas, nós ainda temos a questão do centro de mídias. Foi feita a parceria SEDUC e CEMED, e a gente teve essa oportunidade de ter um ensino à distância, né? E eu falo que o ensino à distância de 2020 ele foi obrigatório e não opcional, porque, de certa forma, na nossa formação, a gente tem um entendimento de que o ensino à distância ele tira a vaga do professor e tem uma qualidade reduzida. E de uma hora para outra nós tivemos que usar só o ensino à distância, né? Então, foi uma ruptura, na verdade, né? E toda a crise ela traz essas oportunidades, né? Eu penso que seria esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Nesse momento agora de pandemia. E a gente teve até essa diferença, né? Até a nível de Brasil, e a gente não pode Mandar um abraço deixar de aqui para a falar professora nisso. Vivian. Professora Vivian Cristiane, que é a coordenadora lá da saúde do CETAM. Olha, um grande querida. abraço, Vivian. Obrigada aí por estar conosco. O José Nunes também, que acabou de entrar, né? A gente também viu a Celinha, uma pedagoga, grande amiga. A Leila, né? A gente está também com a Leila, porque, deixa eu explicar, meus queridos, a gente está em dupla, a gente está pela internet, pelo Instagram, mas também estamos simultaneamente com o Facebook, né? Então, existe uma pequena equipe aqui, fazendo com que a gente possa transmitir nas duas redes, né? Então, é importante a gente deixar claro que essa defasagem, ela acontece, e essas perdas, ela acontece a nível de Brasil. Então, o cenário da educação brasileira realmente vai ter que se traduzir numa grande reflexão, numa grande discussão dos educadores, porque nós tivemos estados que conseguiram estabelecer plataformas online e aulas remotas, e nós tivemos estados que não conseguiram, né? Então, parou geral. Tem estados que realmente é apagão da educação mesmo. Os meninos e os professores estão parados, enquanto outros não. O Amazonas teve essa situação de poder usar, né, de ter uma plataforma online compartilhada com a rede da capital, mas não sabemos, e aí é um outro cenário que se descreve, dentro do Amazonas, se toda a rede municipal dos municípios conseguiu ter esse atendimento online para garantir as horas, né? E aí, Pedro, na rede que não, estadual né? nós temos as distâncias, né, amazônica, né, pela experiência na SEDUC e agora como parte do CETAM, a gente vê a grandiosidade e o trabalho que dá em fazer educação no estado do Amazonas, né? Pela SEDUC e a falta de professor, tem lugares que a gente não consegue enviar professores, daí a importância do centro de mídias, né? A gente leva o ensino tecnológico. E aprimorou-se essa plataforma para que ela pudesse levar isso para todos os municípios, né? De uma maneira não mais só para aquelas turmas que estão sem professor de formação específica. Mas a educação, né, passou a ser, que ainda hoje ela é essencialmente tradicional, né, o ensino tradicional, para uma educação à distância, ou seja, houve uma ruptura de modelo e modalidade de educação para que fosse expandido para o Estado. A nível de municípios, nós sabemos que tem municípios que não têm uma estrutura boa de internet, estrutura, até mesmo aqui na capital a gente sente dificuldade, e com o uso, né, como todo mundo em casa, todo mundo está usando, né, o uso de dados, né, alcançou níveis nunca antes vistos, né? Então, assim, alguns municípios realmente não conseguem. O que foi feito? Uma lista de exercícios, né? O pai ou o responsável ia na escola, pegava essa lista de exercícios por matéria para valer a nota para aquele bimestre. Nós tivemos praticamente o primeiro bimestre. Sabendo que tem escolas que começam em janeiro, né, que tem a zona ribeirinha por conta da cheia, por conta da questão
ribeirinhas também. Então, assim, houve essa ruptura. E aí, a única forma de chegar a de não paralisar realmente as aulas foram através de exercícios, atividades domiciliares. O aluno fazia em casa, com a ajuda dos familiares, e entregava essa lista para valer uma nota para aquele bimestre, principalmente o segundo bimestre, né, que ficou praticamente esses 3 meses prejudicado de aula. E aí, a gente, com essa realidade da TV, né, que foi utilizado muito a plataforma da TV, no canal da TV Encontro das Águas, 2.1, 2.2, 2.3, foi replicado esse sinal em TV, né, para todo o estado, e internet. Mas a gente bate na questão das desigualdades, né, Renata? Desigualdades sociais, principalmente no nosso estado. Se a gente lá na Zona Leste já tínhamos desigualdades dentro da Zona Leste, né? Imagine isso para o estado do Amazonas. Né? Então, a gente bate nas pessoas, nos estudantes, nos excluídos digitais e nos analfabetos digitais, que são pessoas que não têm contato ainda com a tecnologia, o mínimo possível. Então, essas pessoas ficaram, nesse momento, à margem da educação regular, né? Nesse momento de pandemia. Isso mesmo. E ainda há pouco tivemos a participação aqui, eu leio o DBR, né? É como aparece... a Débora Tavares. Débora Tavares, Ana. A Débora, Coordenadora. né? E ela estava colocando isso também, que foi um ponto em que os pais se depararam com uma situação atípica, ou seja, eles responsáveis completamente pelo ensino de seus filhos, né? Ela, apesar de não ser da educação básica, ela percebeu isso, né? Que assim, aquela situação da transferência total para o professor, então foi uma oportunidade também. Foi a volta. Na volta pais, faz um anzol. A volta faz um anzol, e os pais perceberam, e isso nos faz reforçar a importância da aula presencial. Amigos, não nos enganemos com nenhum o novo normal que está sendo publicado aí, uma aula totalmente online. Educação é relacional. É importantíssimo o ambiente escolar, porque ele gera um ambiente pedagógico, ele gera as condições, porque não é só o ir para a escola, mas lá a gente desenvolve metodologias, trabalhos e ambiências que potencializem o processo ensino-aprendizagem, que dentro de casa, muitas vezes, ele não tem. Até mesmo, vamos lá, como o Pedro colocou aqui, o acesso à tecnologia. Muitas vezes a escola ela tem um preparo maior, um telecentro ou um cabeamento, mesmo nas escolas distantes, que dá esse acesso à tecnologia, coisas que muitas vezes o aluno não tem condições. E nós tivemos esse problema, nós tivemos esse desequilíbrio que nós vamos perceber agora na volta às aulas, e que espero que seja feito de uma maneira pensada e refletida com os educadores, não é, Pedro? A gente vai ter essa sistematização e nós vamos passar por isso, né? Então, a gente está vendo aí agora, esse é o momento em que os sistemas de ensino nas 3 esferas estão conversando sobre isso, né? Sobre essa volta às aulas, tanto do MEC às secretarias estaduais e municipais, se organizando para esse momento, né? Só aproveitando o comentário da Débora em relação a nós que somos de escola pública, né, a gente, inclusive, né, é objeto de campanha, né, dos sistemas de ensino, a participação da família. E aí houve a inversão, né, da moeda, né? Agora os professores estão à distância, né, e a família está com sua criança, com seu filho, né, com o seu familiar, para dar educação, porque muitos pais entendem que é dever da escola o educar e o ensinar. Na verdade, o nosso dever enquanto docente, enquanto professor, é ensinar. E o da família, no sentido mais amplo, de dar a educação geral, né, os valores, né, a formação geral.
E aí houve essa possibilidade, né? Porque a criança também ela vai precisar de ajuda ali, que ela precisaria do auxílio do professor. Nesse momento, ela precisa muito da família, né? Do pai, do responsável, de alguém que entenda, que possa ajudar, que tenha possa dar esse suporte. Eu achei muito importante, né? Porque toda crise, ela traz uma oportunidade. Essa foi uma das oportunidades dessa crise da Covid. Em relação aos sistemas de ensino, né, até então, antes da pandemia, nós não tínhamos uma regulamentação para a educação à distância, para a educação básica. O que nós tínhamos que a gente viu, inclusive, isso na construção da EJA do segundo segmento, é que podia ser 20% da EJA ou do ensino médio presencial. Mas isso não para a educação, né, de educação infantil, nem o ensino fundamental regular, principalmente para as crianças que estão em idade e ano regular. E aí o MEC teve que dar esse parecer, né, da validação das aulas à distância e das mídias, né, que vários professores estão usando essas ferramentas. Então, ele também flexibilizou a questão dos entes letivos. Né? Senão a gente ia terminar, se a gente for seguir a risco dos entes letivos, a gente vai terminar em julho do ano que vem, o ano letivo de 2020. Então, essa questão da legislação, eu achei interessante a gente frisar, porque foi uma oportunidade que a pandemia trouxe para a validação. Né, em relação ao cumprimento, né, do calendário escolar, né, do calendário especial, que também vai ser uma atribuição dos sistemas de ensino, tanto estadual quanto municipal, fazer esse calendário. Logicamente que tem que ser ouvido a escola, tem que ser ouvido os professores, os pedagogos, os gestores, né, para que nesse momento a gente possa, né, juntos discutir qual a melhor forma. E de certa maneira também precisa ter a flexibilização de acordo com cada universo, cada unidade de ensino. É isso mesmo. E aqui a gente está tendo uma participação maciça de educadores. Olha, eu quero agradecer muito, mandar um abraço aqui para a Marinice, né, a nossa querida professora de língua portuguesa, lembra dela? Na sala de aula, que é onde tudo acontece. Né? A gente pode fazer as maiores reflexões, mas é nas mãos do professor que vai se dar realmente todo esse processo de retomada do ensino. Então, a Vanuda, ela diz assim, aí vem a pergunta, como sanar essas aulas perdidas? Né? Porque, com certeza, esses excluídos perderam, e é verdade. A gente sabe que vamos ter um desequilíbrio muito grande no nível do aluno nesse ano ensino, né? Ela diz, com certeza, o ambiente escolar, independente de qualquer situação, ele é único para o aluno. É verdade. E eu também quero ressaltar aqui um abraço à nossa querida Sandra Cioli, nossa querida professora de ciências. Linda, muito, né? Nossa, um amor de pessoa, nós gostamos muito dela. E ela diz que nós estamos trazendo palavras de esclarecimento vindo de 2 profissionais muito competentes e com total propriedade. Parabéns. Obrigado, Sandrinha, porque nós temos o seguinte, né? Nós temos aquela questão de não tirarmos o pé do chão da escola. Eu como professora, como gestora, Pedro como pedagogo e depois também como gerente distrital, pedagógico, eu também como chefe distrital, nós nunca esquecemos a nossa raiz. A gente sempre lembra de onde tudo acontece. Então, e a gente tem que ter sempre isso em mente, nós precisamos ter em mente que nós, educadores, independente da função que estejamos no chão da escola, é o professor que é o grande maestro e é o grande construtor de tudo isso. Então, a gente não pode esquecer, e é por isso que sempre estamos voltando para esta base, né, Pedro? A gente não esquece.
Um abraço aqui para a Rocleide, para a Luana, que acabou de entrar, muito obrigado. A Vivian Cristiane, dizendo, triste ouvir pais dos grupos da escola comentarem que não sabem como educar. Isso é real. E agora eles se depararam com o educar e o ensinar, né, Pedro? E o que é mais engraçado, o que é mais assim, que possibilitou essa reflexão, né, é a questão do reconhecimento. Eu acho que foi muito importante, assim, uma das coisas boas, né, que a gente tem de tudo a gente tem que extrair as coisas boas, né, o reconhecimento dos pais, né, como é que tu consegue, como é que você, professor, consegue ter o domínio de uma classe de 20 alunos, de 45, de 35 alunos, né, se para ele não consegue ali distinguir, né, onde é que começa a autoridade de pai, onde é que começa o meu papel enquanto educador, né? Como é que você consegue ter esse domínio de turma, né? Que é uma das coisas que a gente ninguém ensina, a faculdade não ensina, a gente tem que aprender na prática. Então achei importante esse reconhecimento dos pais do trabalho do Hein, Pedrinho? Sem contar que estavam diante de salas multisseriadas, né? Porque se tinham 2, 3 filhos em séries diferentes, com certeza, já imaginou? Eu passei por isso. Se eu tivesse vivendo esse momento, quando os meus meninos eram da fase escolar, eu cheguei a ter um no ensino médio, um no dominar ensino todas as fundamental séries. e outro na Tinha que educação dominar infantil. todas as séries. Que tal? Sem a Né? ajuda do Google. E sem a ajuda do Google, né? Sem a Como ajuda do sem Google. Google. E a Então, grande Natinha, preocupação é esse, viu? nesse retorno gradual, né, cabe aí aos sistemas de ensino as diretrizes, né, de como vai ser retornado. E aí isso é uma decisão que vai ser tomada nas secretarias de educação, nesse retorno gradual. Está programado aí para agosto, julho, não sabemos de uma data ainda específica, né, mas ficou programado de que entrariam primeiro o ensino médio, né, os maiores, verificar como se comportariam, depois ia assim o ensino fundamental 2, depois o ensino fundamental 1, até chegar na educação infantil, né, que são os que detêm os maiores cuidados, né, porque a educação infantil ela é diferenciada. Exatamente. E aí, a grande pergunta, agora a Mari Andrade e outros colocar o pedagogo, que para mim vai ser figura muito Pedagogo, importante diretor, acho que nesse as processo, atividades... a equipe escolar, né, Pedro? Isso. A equipe escolar vai ser muito importante, né? Eu penso assim, a gente colocou aqui autonomia e atuação docente, mas eu acredito que é um momento único nas nossas vidas, né? Verdade. Nós nunca vivenciamos isso, Não em nenhum temos momento da manual. nossa história, né? É algo inédito que aconteceu na nossa vida. Então, o que que a gente precisa fazer? Quando a gente vivencia uma situação que a gente nunca viveu, a gente tem que primeiro refletir, né, sobre esse acontecimento. Quais foram as possibilidades que me dá de crescimento enquanto ser humano? Eu acredito que a gente precisa fazer, primeiramente, Renata, a equipe diretiva, aí eu falo do pedagogo, do diretor, fazer um momento acolhida primeiro com os professores, né? Porque tem muitas pessoas que estão feridas, tem pessoas que tiveram a doença, né? Tem pessoas que tiveram perda de parentes. Então, não adianta chegar lá nós estamos falando de pessoas. Educação é essencialmente pessoas, né? Então, a gente tem Uma que ciência fazer esse humana, né? acolhimento. Tem que fazer essa humanização, né, nesse primeiro momento, para que depois os professores façam esse acolhimento, né, com seus próprios estudantes, quando forem Detalhe, retomados. Pedro, um detalhe importantíssimo que você falou, a acolhida da escola. Sabe por quê? Porque tem escola que aquele professor não vai voltar, porque infelizmente ele Exatamente. faleceu. Ou o A diretor não vai Covid não voltar, perdoou. Hã? ou a mãe, ou o diretor não vai voltar, ou a mãe não vai voltar, né? Ou o amigo da escola não vai voltar, né? Então a gente está Exatamente. vivendo
um momento de consternação, né? Um momento diferenciado. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para que a gente não torne a escola um lugar ruim de se ir, né? Eu acredito que a escola é um momento importante na formação de qualquer pessoa. Aí sim a gente vai, depois de feito esse trabalho humano, que a gente pode falar de perdas e tentar mitigar as perdas pedagógicas, né, Renata? Que elas são... a gente não tem como fugir, não adianta, né? Foi praticamente um bimestre perdido. Sim, no sentido de que não, nós tivemos uma ruptura, estávamos vindo do modelo presencial, aí de uma hora para outra todo mundo é AD, né? Eu lembro muito isso da escola, né? Quando falavam assim, né? Inclusive a gente cansou de fazer isso, de prender celular de menino, né? Colocar o nome, não pode usar celular, né? Aí agora a escola está fechada, tudo é pelo celular ou pelo computador, né? Então a gente viveu uma contradição dentro desse momento de pandemia, né? Então, realmente tentar mitigar essas questões. E eu acredito que no primeiro momento, eu, como professor que estou na sala de aula, vou ter que refazer isso de novo, é uma questão de diagnóstico, né? Não adianta, eu vou ter que fazer uma revisão, um diagnóstico, para eu saber, porque a partir daí eu vou entender que estamos com vários níveis de aprendizagem. Vai ter alunos que aproveitaram bastante esse momento para estudar, que são autônomos, que são disciplinados, mas vai ter aquele aluno que nem pegou no livro, né? Que a gente sabe que no presencial isso acontece, imagine só pela questão da plataforma, né? Ou da televisão. Então, acredito que nesse primeiro momento é de revisão diagnóstico, para que eu possa, de maneira gradual, tentar entender os níveis de aprendizagem. A minha sala de aula vai acabar se tornando multisseriada dentro de uma mesma série, porque os meus alunos vão estar com níveis totalmente diferentes de aprendizado. Exatamente. E isso é muito importante aos nossos queridos educadores, né? Até eu quero salientar aqui a participação da Rocleide, ela dizendo verdade, professor Pedro, alguns pais elevam o agradecimento ao educador por cuidar de tantas crianças juntas. E esse retorno é como a gente tem batido, não é um retorno de férias e não é um retorno de recesso escolar, aquele recesso do meio do ano, de duas semanas, às vezes é uma, às vezes é duas, enfim. Não é isso. A gente está voltando de um momento totalmente atípico para nós e que causou um certo descompasso na educação, né? Alguns em total apagão, porque não tiveram acesso, outros tiveram acesso, alguns, como o Pedro falou, deslancham, outros, embora tenham tido acesso, não conseguiram captar, vão vir com muitas dúvidas, com muitas lacunas de aprendizagem. E aí eu quero abrir um espaço, porque a gente está aqui com muitas participações, eu quero agradecer muito aí aos nossos educadores e dizer que essa parte, a gente... escola mesmo, sabe? Você lá na escola... Pragmático mesmo. Pragmático mesmo. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Porque cada escola tem a sua identidade, amigos. Cada escola tem... que identifica a escola, que delimita, que traz a ela algo que lhe é peculiar. Cada comunidade escolar tem a sua forma de condução. E isso, meus amigos, e aí eu vou fazer como eu fazia antigamente, acho que vocês vão lembrar disso aí. Meus amigos gestores, ponto de atenção aí. Preste bem atenção. Você é muito importante nesse processo, porque você é o acolhedor de tudo isso e que Deus te conceda muita sabedoria para gerenciar isso, para gerenciar todos esses momentos e todos esses desníveis e dificuldades. Esteja do lado do professor, ajude-o, porque ele vai precisar muito. O pedagogo, meu querido pedagogo, nesse momento, e como em todos os momentos escolares, aliás, vai ser fundamental, ele é o mediador.
junto com os professores, vai pensar nas melhores estratégias. Parece que eu estou me vendo com o Pedro na escola, né? Numa altura dessa, né? A gente já sentando, Pedro, como é que Já nós vamos estaria com o plano fazer? de intervenção Já pronto. trabalhando. Vocês vão ter que rever os planos de curso, ou os planos anuais, ou todos os planejamentos, porque, infelizmente, quebrou tudo. E aí você vai ter que, daqui a pouquinho, Pedro vai abordar sobre isso, né? O chão da fábrica. E aí eu quero aqui mandar um grande abraço e agradecer, viu, Pedro, a participação da Janeide Lavor, né? Uma pedagoga de Olha, excelência, né? Agora, hoje assessora pedagógica, e ela diz assim, e o retorno da discussão sobre o quantitativo de alunos em sala de aula. Repensar é fundamental para o melhor fazer pedagógico. É verdade. é o que era uma atribuição aí dos sistemas de ensino, né? Que seria essa questão, além da volta gradativa, é a questão do escalonamento, né, dos alunos, que está previsto um dia sim, um dia não, né, e o resto na plataforma. Vai ser Exatamente, mais ou uma menos, parte... vai ser mais ou menos no ensino híbrido. Daí a importância do MEC fazer esse parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, né, ele publicar esse parecer com a validação das aulas à distância. Só assim vai ser possível o cumprimento das 800 horas, porque os 200 dias letivos, efetivamente, a gente já perdeu. Né? Além da questão do cancelamento de feriados, aulas nos sábados, tentando ali mitigar o máximo possível de dias para que a gente possa ter uma regularidade, né, desses dias. É que a gente sabe que não vai ser 100%, né, mas que a gente possa ter o mínimo possível de perdas. E aí eu também quero compartilhar aqui a participação da Luana. Luana, hoje gestora da educação infantil, e ela diz, verdade, professor, se não houver unicidade da equipe, o trabalho não flui. É indispensável esse olhar cuidadoso e humano com sua equipe. E aqui eu me reporto porque, assim como Luana, a gente também se dirige à educação infantil. É um momento ímpar para eles, porque até o dia 18 de março, quando aconteceu a suspensão, é aquela fase do choro de você familiarizar a escola. Aí, familiarizar a criança à escola. Aí estão diminuindo aquele choro, né, Pedro? Estão trazendo, estão equilibrando, aí rompe de novo. Então, é um novo processo de adaptação, né? Aí, a educação infantil, né, ela continuou com essa dinâmica, né, da aula em casa também. Ela aderiu. Nas segundas, quartas e sextas, eles têm a aula inédita, nas terças e quintas é reprisado. Então, o que é importante nesse momento? É a organização e o planejamento das atividades, né? E aí, eu conversei isso com a própria Luana, ela falou, como é que você está avaliando isso? Os pais mandam os vídeos das crianças realizando as atividades, porque a educação infantil ela é totalmente concreta, né, e lúdica. Né? É por sua característica, sim, porque são feitas das experiências, né, das vivências. Então, ela é muito ligada ao fazer, né, educacional. Então, os pais encaminham os vídeos para que os professores possam avaliar esse material, né, se o aluno está ou não atingindo aquele objetivo que é esperado dele daquela atividade. Exatamente. Temos também aqui a participação da Maria de Lourdes Santos. Estão acostumadas a estarem sempre juntas. E isso é verdade. E a gente ainda tem um ponto, né, Pedro, que foi relevado por nós, quando a gente estava conversando, que é o fato dos pais, da família, temendo a contaminação, mesmo com todo o suporte dos sistemas, mesmo com toda o amparo dos professores, não sentirem segurança de suas crianças voltarem para a aula. Mesmo... Pois é, aí a gente entra numa outra discussão, né, Renata? Que, na verdade, criou-se uma discussão em nível federal
né, da regulamentação, antes de acontecer a pandemia, houve uma discussão sobre o homeschool, né, sobre o ensino em casa, né, antes disso acontecer. Aí foi todo mundo para o homeschool, né, todo mundo ficou com o ensino em casa. Nos Estados Unidos, eles fazem isso, é aceito até o ensino fundamental. Quando o aluno entra no ensino médio, ele tem que obrigatoriamente cursar os 3 anos. Mas ao longo de cada ano, de cada período, ele vai fazendo as avaliações para saber se ele está atingindo aquelas competências e habilidades que é esperada para ele no seu ciclo de escolarização. Talvez com essa questão da pandemia, haja uma discussão no nível de MEC para que haja essa regulamentação, né? Ou não, né? Até o momento nós não temos mais nem ministro da Educação. Mas, enfim, é uma discussão que a gente precisa, que foi possível, não foi possível o homeschool nesse período de pandemia? Então, são reflexões que a gente vai fazendo para verificar se é possível ou não, e até onde iria, né, esse homeschool. Exatamente. E aí, a Eucleide da pouco colocou assim que não adianta que, ao retornar, fazer o diagnóstico similar ao diagnóstico inicial, Do inicial. para poder verificar quais são as intervenções pedagógicas que o professor e toda a equipe escolar vão ter que fazer. Isso é importante, né, Pedro? Eu coloquei nessa ordem, né? Eu coloquei nessa ordem. Uhum. O primeiro, fazer o acolhimento dos professores, fazer o acolhimento dos alunos, tentando agregar esse pensamento humano. O professor ele vai ter 2 trabalhos: a gestão sanitária da escola, que vai ser algo coletivo, que todo mundo vai ter que fazer, né, porque vai mudar as rotinas da escola, essa questão da aglomeração, né, do ponto de vista do distanciamento, de segurança entre as pessoas, e isso a gente sabe que lidar com o aluno, né, é bem mais complicado, mas a gente vai ter que lidar com essa gestão, e a gestão pedagógica. Então, no primeiro momento, é realmente fazer essa revisão, né, dos conteúdos e o diagnóstico para saber em que nível houve ou não houve as competências. Até o primeiro bimestre, nós trabalhamos competências, nós já constituímos tais competências. No período de pandemia, ficamos com o ensino à distância, né, com o teleensino. Né, o que nós estamos fazendo nesse momento. No terceiro momento, o que nós temos ainda a consolidar? E quanto tempo nós temos ainda para consolidar esse material? Essa educação, que restou para a gente? Restou para a gente o terceiro e o quarto bimestre, se assim for, né? Assim a gente constituir ainda, se for liberado, para que a gente possa retornar às atividades presenciais. Então, eu acredito que seja esse o macro. Daí a gente vai partir para o micro. No primeiro momento, não adianta, nós teremos que fazer uma adequação do currículo. Se eram 15 tópicos do currículo que a gente ia trabalhar esse ano vai ser possível nós trabalharmos bem 5. Os demais a gente vai trabalhar a nível de secundarização, vai ser nas salas de Google Class, vai ser no Meet, vai ser por e-mail, vai ser pelo grupo do WhatsApp. Enfim, nós temos que verificar o planejamento não só de 2020, como principalmente a retomada em 2021, para que essas lacunas de aprendizagem, elas sejam, tentar, né, fazer esse planejamento não só de 2020, mas também de 2021, para que a gente agregue aí, já que as séries, elas são, né, pré-requisitos, elas são conteúdos complementares, e vai se aprofundando o nível de conhecimento. Então, eu penso que seria dessa forma. A adequação primeira do currículo. Esses conteúdos aqui, eles são chaves. O aluno não pode avançar para o terceiro ano. O aluno não pode avançar para o quarto. Ou o aluno não... Eu sei que é complicado, né? Principalmente para os alunos da alfabetização. Eu me preocupo principalmente com esse da alfabetização,
os alunos que estão no 9º ano, que vão para o ensino médio, e os alunos que estão concluindo o ensino médio. Essas fases de transição, elas são as séries e anos que mais vão sofrer com a pandemia, que vai ficar a lacuna de aprendizagem. Então, a gente vai tentar mitigar isso verificando quais são os conteúdos mais importantes. E, através disso, fazer realmente a verificação e a escolha dos conteúdos pedagógicos, que são possíveis até aqui. Exatamente. Até, né, Pedro, dentro dessa adequação curricular, dentro desse planejamento, que veja, a gente está tendo essa questão, por exemplo, dos alunos que conseguiram acessar as aulas e estão levando suas atividades, e os outros que não conseguiram. Então, pontos de avaliação também, os critérios e os instrumentos, as ferramentas de avaliação. E a gente sabe que isso tudo, por que nós estamos tratando de uma coisa tão singular? Porque isso é do professor. Não, é o professor diante dos seus alunos que vai ter que construir isso, lógico, com todo o suporte dos pedagogos, com todo o suporte dos gestores. E eu quero fazer aqui uma referência ao que a nossa querida Rosilene acabou de colocar, que ela colocou assim, né, que ela, lógico, todos os méritos e aplausos para os professores, mas também reconhecer o mérito dos pais. Sem dúvida, eu acho que esse momento, a pandemia, eu tenho uma coisa comigo, sabe, amigos? Tudo nessa vida, tudo, aliás, isso é até bíblico, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo você tem que reter o bem. Tem coisas que não foram ruins, as perdas, as mortes, outras foram aprendizados, que a gente teve que se reinventar, como disse o Patrick na última live, né? Se transformar e se reinventar, e a outra é a questão do que nós ganhamos com isso. Eu acho que os educadores de educação ganhou esse olhar da família. E nós queremos, sim, parabenizar, agradecer, enaltecer todas as famílias que abraçaram as causas dos seus filhos e que acompanharam, que conseguiram acompanhar, né? E até aqueles que tiveram que se dividir. Imagina os profissionais da saúde, trabalhando e chegando, tendo que dar conta de seus filhos na escola. Então, todas as famílias... Quando a gente fala da família, né, Renata, não é massacrando a família, mas é porque é uma coisa que a gente almejava demais, né? E, inclusive, a gente faz campanha na escola para que a família acompanhe o desempenho. O dia da família na escola, né, Pedro? Só o professor, a gente sabe que a gente tem uma autoridade limitada, nós passamos 4 horas com as crianças ou com os adolescentes, né, na escola. E os pais não, eles estão ali, eles têm autoridade, eles têm um pátrio poder, eles que mandam nas crianças. Então, quando a gente fala da relação família-escola, é também a relação escola-família, é uma relação de via de mão dupla. A gente precisa do acompanhamento do professor, mas a gente precisa também que o pai cobre, que o pai acompanhe o desempenho, que não seja só que vá no dia da reunião buscar para saber por que o filho não passou e culpabilizar o professor ou culpabilizar o aluno. A gente quer esse acompanhamento processual, é isso que a gente almeja. E não só colocar os méritos para o professor, não só colocar os méritos para a família, mas que nós temos o objetivo comum, que é a aprendizagem dos filhos, né? Que é a aprendizagem dos alunos. Esse que é o nosso objetivo. Então, essa grande possibilidade, né? Toda a crise aqui vai trazer uma oportunidade. Essa foi uma oportunidade da família se deparar com o desenvolvimento acadêmico, escolar, formação humana, cultural, social do seu filho. É muito importante para a gente enquanto professor. Exatamente. E nós queremos até, como educadores, eu e Pedro, acho que eu posso falar em nome do Pedrinho isso, a questão de família, não pense que o retorno às aulas significa ufa, agora não. A gente agora está com o professor. Não, meus queridos, a gente vai continuar precisando muito de vocês e vocês também se unam à escola para ajudar os filhos. Por quê? Porque esse diagnóstico, esse acompanhamento e essa
esse refazer de atividades, com certeza, eu tenho certeza que os professores farão atividades complementares de reforço de aprendizagem, né? Acompanhando o desempenho e o desenvolvimento escolar dos seus filhos, das pessoas que você responde, né? A Janeide Lavor, ela fez uma nova participação, ela disse: nossa estrutura de Brasil é diferente de outras realidades. Infelizmente, necessitamos melhorar muito, inclusive acesso a todos, para pensar uma educação à distância. Concordo com você, Janeide. Na verdade, eu acho assim que, com todo respeito, eu acho que a educação à distância é para quem tem maturidade, como disse Pedro, maturidade e disciplina. Eu não consigo conceber, Pedro é pedagogo, eu sou gestora pública da educação, sou educadora, professora de educação física, com pós-graduação em gestão escolar e 23 anos de estrada na educação pública. Digo, não consigo conceber educação básica, principalmente educação infantil, ensino fundamental e médio à distância. Me desculpem aqueles que defendem, respeito sua opinião, mas particularmente entendendo e lendo, porque senão a gente vai ter que, me perdoe, acho que a gente vai ter que abandonar tudo aquilo que a gente estava estudando há anos, no nível já de maturidade, no nível já de adulto, autônomo, e a gente sabe que as crianças elas precisam de experiências, vivências, exemplos, referenciais, para que ela se firme, porque a gente está formando o cidadão. Então, entendam, o aluno não é tábua rasa, concordo, mas ele também é um sujeito e precisa, um sujeito de direito e que precisa ter sua participação assegurada. E a escola proporciona isso, com profissionais técnicos capacitados e gabaritados, porque, digo com toda sinceridade, a educação pública, e vou falar por onde eu trabalho, que é Manaus, e pelo Amazonas, e a gente pode arredondar isso para todo o Brasil. Os educadores são de excelência. Porque, como disse Janeide, não é fácil, diante de tantas estruturas, de tantas situações limitantes que enfrentamos no dia a dia da escola, conseguirmos fazer a educação que fazemos. Né? Renatinha, eu também não concordo com a educação 100% à distância para a educação básica. No entanto, a gente há de convir que foi uma oportunidade, novamente, né? Toda crise traz oportunidade. Né? Que nesse momento, dizem que o professor é avesso à tecnologia, mas eu não vi isso. Né? Eu vi vários professores virando youtuber, fazendo vídeo, criando sala no Google Class, né? Então a gente tem que trazer essas mídias. Durante muito tempo, inclusive tem até uma lei que proíbe o celular na sala de aula. Né? Aí o aluno não pode entrar no celular porque os professores falavam que o celular era mais atrativo que a aula do professor. Agora inverteu, o celular está ali com o aluno, mas mesmo assim alguns alunos não se sentem atraídos por aquele tipo de aula, então são pensamentos diferentes. No entanto, a gente precisa atentar que nós estamos no século XXI, que a gente precisa do uso da tecnologia, das mídias sociais, né, das mídias na educação. A gente precisa utilizar essas tecnologias. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa formação, sim, dos professores. Né? Talvez um ensino híbrido ou algo que realmente possa mesclar as duas formas de educação, né, as duas modalidades de educação, tanto a EAD quanto o ensino presencial, mas ela trouxe essa oportunidade de o professor enriquecer, né, o seu leque de possibilidades de atuação, né, de verificação, de avaliação, né, porque não adianta, se a gente pegar
uma avaliação tradicional e encaminhar para o Google Class, o aluno vai só abrir uma nova aba do Google e vai responder e vai tirar 10. Então, não é do ponto de vista mais só da questão da cópia, não é do ponto de vista quantitativo. E isso, gente, é uma briga nossa dos pedagogos com os professores para que a avaliação não seja entendida só como prova, mas como um processo e que o produto dela é a aprendizagem do aluno e não a nota em si. A nota é uma quantidade, né, que serve para os sistemas, para registro, né, que vai tentar mensurar algo que é intangível, que é a educação. Né? Então, assim, eu acredito que essa crise ela trouxe essas oportunidades, né, para nós, professores, nos aperfeiçoarmos e para os pais também entenderem como se dá esse processo de ensino-aprendizagem. Verdade. E aqui, Pedro, eu tenho a participação da Regina, né, nossa amiga Regina, e ela diz assim que os pais estão entendendo esse processo de participação da família no aprendizado de suas crianças. Isso é muito bom. Ela também é da área de educação infantil e é muito importante, né? A participação da família sempre, gente, inegavelmente. O aluno, o desempenho de um aluno acompanhado pela sua família é muito, muito, muito melhor do que aquele que conta apenas com ele mesmo e com a ajuda dos professores, né? A Rocleide também fala que a família, nesse tempo de pandemia, buscou se reorganizar para participar mais de perto do aprendizado dos alunos e dos pequenos. E isso é importante. E a gente já está assim, próximo de 9 a 8 minutos do término da live, 7 minutos. E aqui a gente queria começar a encaminhar o nosso fechamento, Pedro, e eu queria assim, que você, nessas suas considerações finais, reforçasse assim, então, para o professor, né, o que é importante. Eu vi que você frisou muito a questão do diagnóstico e também a importância, né, eu acho que o pedagogo na escola, nesse momento, ele vai ser um grande suporte para os professores, não é verdade? Primeiro, né, Renata, como eu coloquei, primeiro é a crise humanitária, né? A gente está passando por um momento vivo de 1918, impossível ter alguém vivo dessa época, né, que foi a última vez que nós vivenciamos essa pandemia. Mas depois disso, essa questão realmente da gestão pedagógica, né, que ela vai ser muito importante, né, para a escola se reorganizar, né, pensar o seu currículo, repensar sua didática, repensar a sua forma de avaliação. A EAD trouxe essa possibilidade de uma nova didática, né, ou uma didática intermediada pelas mídias, trouxe a possibilidade das metodologias ativas, né, trouxe a possibilidade da família participar mais da escola, né, da organização desses aparatos tecnológicos, vídeos, atividades, roteiros, né, trouxe essa possibilidade de formação também dos professores. Né, mas eu acredito que a principal coisa, que a principal lição, né, que a gente pode tirar de tudo isso que é um passo, né, para a gente evoluir, tanto como ser humano quanto profissional, porque a gente estava seguindo um caminho, né, que a gente já estava acostumado a lidar. Aí, de repente, acontece algo desconhecido. E aí, isso vai me paralisar? Ou eu posso tentar, de alguma maneira, ultrapassar, transpor, transcender esse obstáculo? Eu acredito que seja essa a possibilidade de avançar, né? A habilidade de enfrentar o desconhecido, né? E aprender a lidar, se reinventar, se reestruturar, desaprender para poder aprender novamente nesse novo mundo, né? Nesse novo normal, como diz. E eu vi um vídeo da agora e acho que era assim, as crianças falavam o que elas estavam sentindo sobre a quarentena. Aí eu vou falar aqui. Umas estavam sentindo tédio, outras estavam sentindo falta do contato humano, outras estavam sentindo uma mistura de tristeza e alegria, umas estavam com saudade de abraçar, outras estavam com saudade de ficar com os amigos, outras estavam gostando porque estavam ficando com a família.
E a outra, uma criança falou, ela falou de lidar com a morte, né? Porque a gente nunca está preparado para esse momento, né? E aí, de repente, a gente vê a tragédia acontecendo. Então, assim, eu acredito que, né, o principal falta, e o que a gente defende da educação presencial, realmente é que a gente não se complementa só com as mídias, só com a tecnologia. A gente sente falta do calor humano. Eu acho que é tudo que a gente está sentindo nesse momento agora de isolamento social. E a criança termina assim, eu sinto falta de ir para a rua, né? Porque ela está literalmente presa, né? E sente essa necessidade de lidar com o outro. Nós somos, como você colocou, seres sociais, seres relacionais. E a educação ela é feita assim. Eu quero te agradecer, Pedro, por mais uma vez aí dispor do seu tempo, dispor do teu conhecimento, que você sabe da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua capacidade gestora da pedagogia, da parte pedagógica. Espero que, meu querido educador, meu querido amigo professor, pedagogo, gestor, você, equipe escolar, e vamos também falar das nossas queridas merendeiras, que fazem parte dessa equipe, dos nossos serviços gerais, que vão estar nos aos que têm agente de portaria, a toda uma dinâmica que vai Secretaria, né? acontecer. Secretaria, que Exatamente. as pessoas vão estruturar para atender o público. A secretaria, os nossos administrativos, a toda essa equipe escolar que terá que pensar em toda essa dinâmica no microcosmo da escola. A gente sempre fala muito do macro, a educação é sempre macro, mas temos que pensar no micro, na unidade, porque é lá onde as coisas acontecem. Então, meu querido, eu quero lhe dizer que nesse retorno, eu tenho certeza, primeiro, você não está sozinho, porque Deus está diante de você. Creia na sua capacidade, no seu nível profissional que você tem de encarar esse momento e de, com muita mestria, conseguir fazer o melhor pelas nossas crianças, pelos nossos alunos. Aqui, esse incentivo é para cada membro da equipe escolar. E eu não furto nenhum, como disse, desde o agente de portaria que recebe, aqueles que têm, a secretaria, aos professores, aos serviços gerais, às merendeiras, aos gestores, a todos os atores da educação, que sabem que vão receber essas crianças. Eu quero que você se sinta abraçado nesse momento. A você, as equipes escolares que perdeu gestores, que perdeu professores, que perdeu alunos, ou alunos que perderam entes queridos. Realmente é um momento. Creia que você terá forças e você vai vencer. E 2021, esse sim, meus amigos, esse vai ser o ano da retomada. Se Deus quiser, com a erradicação, ou pelo menos um controle mais efetivo desse vírus, e quiçá uma vacina, e quiçá remédios mais eficientes, mais eficazes, e assertivas cada vez maiores da classe médica, que também estão lidando com esse novo vírus. Mas tenho certeza, 2021 vai ser o ano da virada, vai ser o ano da gente assentar tudo isso. E, com certeza, todas essas lacunas vão ser resolvidas. Cremos, em nome dos educadores, que farão o melhor. E você, família, papai e mamãe responsáveis, ajude a escola nesse processo de retomada. Ajude seus filhos a conseguirem terminar o ano letivo da melhor maneira possível. E que 2021... A gente já está até falando como se fosse Réveillon, né? Mas é o que a gente acha. Comemorando a metade do ano, né? Chegou na metade do ano. Mas, enfim, é o que vamos ter, né? Então, meus queridos, uma excelente noite a todos.